Olá, estamos no mês de abril, Abril Azul, que é considerado o mês de conscientização do autismo. E durante todo este mês, nós aqui do Conexão Salto Alto vamos estar informando sobre este assunto. E a nossa primeira entrevistada de hoje é a Josmara Carvalho. Ela é psicopedagoga lá da Clean Quality. Josmara, o que é o autismo? É considerado uma doença? Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E como que nós conseguimos identificar? Através de algumas características, tá? Que características seriam essas? Restrições em habilidades sociais, né? Ou seja, essas crianças ou jovens, né, têm dificuldade em se adaptar, né, ao círculo social, se adaptar com outras crianças, né? Outra coisa, contato visual. Dificilmente elas realizam esse contato visual. Quando realizam esse contato, ele acontece por pouquíssimo tempo, né? Dificuldade de desenvolvimento psicomotor, ou seja, eles vão demorar um pouco mais para realizar alguns movimentos que, digamos que uma criança típica, né, que nós chamamos dessa forma, a criança que não é portadora do TEA, realiza em determinado tempo. Uma criança atípica vai demorar um pouco mais para desenvolver e, em algumas situações, precisará de auxílio para desenvolver. Por exemplo, eles possuem, em alguns casos, tá, dificuldade de nomeação, né, nos casos. Uma coisa que eu não falei, o autismo, ele pode ser dividido entre leve, moderado ou severo, né? Nesses níveis é o que vai separar quais são essas características que a criança vai desenvolver ou vai apresentar, né? Vai apresentar mais dificuldade, ela vai precisar de mais auxílio durante a sobrevivência dela, né? Ou vai precisar de menos auxílio. Josmara, o que leva uma pessoa a ter o autismo? Então, não existe assim uma determinação, algo que nos garanta a certeza da causa do autismo. Existem várias pesquisas, né, no mundo inteiro e várias teorias, né, que dizem que falam sobre alguns fatores que levam ou que aumentam a possibilidade. Mas o que é mais aceito hoje em dia, né, é a questão genética mesmo, né? Hoje existem várias pesquisas no mundo inteiro, principalmente, né, nos Estados Unidos, que falam sobre a questão da genética mesmo. Agora sim, com quantos anos é possível detectar o autismo? Olha, hoje que eu falo, atualmente, nós temos estudos que começam desde a pré-infância. Hoje nós temos alguns protocolos que já conseguem investigar a possibilidade de autismo em crianças com 6 meses, 12 meses, 2 anos o médico já consegue fechar o diagnóstico. Vou repetir, o médico consegue fechar o diagnóstico. Por quê? Porque apenas o médico pode fechar esse diagnóstico. Nós temos vários profissionais, né, que trabalham com crianças que possuem TEA e nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Mas nenhum de nós podemos dar o diagnóstico. Somente médicos podem fazer isso. Quais os sintomas os pais devem ficar atentos? Por exemplo, como eu falei, você perguntou das crianças, né, da idade. Bebês, a gente vai começar a observar se essa criança já consegue olhar quando você chama, sorrir quando você brinca, imitar. Uma característica bem interessante no TEA é o que nós chamamos de ecolalia, né? A criança costuma repetir as coisas que ela escuta.
né? Isso, até certo ponto, é muito importante, né? Na educação, por exemplo, que é a minha área, a criança repetir o que eu falo é maravilhoso, porque ela está aprendendo aquilo que eu estou ensinando. Mas, especificamente no autismo, eu tenho que observar. Ela está repetindo aquilo que eu falei agora, assim que eu falei, ou eu ensinei e daqui meia hora ela está lá sozinha repetindo aquilo que eu falei. E isso pode mostrar para mim talvez uma ecolalia, né? Então isso é uma característica. Então são alguns sinais, né? Aquela criança que você fica, fulano, fulano, fulano. Aí você diz, meu filho vive no mundo da lua. Eu chamo e ele não escuta. Né? A gente escuta muitas mães às vezes falando disso. Então eu preciso observar, eu posso ficar talvez com uma pulguinha aqui atrás da orelha, né? E pensar se isso realmente é normal, até que ponto é normal ou não, né? E diversos outros fatores, eu tenho que ir juntando aí, né? A questão do no olhar, no atender quando é chamado, a questão do como eu falei, do olhar nos olhos, é uma coisa que é muito característica de criança autista, né? Você olhar como eu estou agora olhando para você, nos seus olhos. As crianças normalmente não fazem isso, elas não nos olham nos olhos, elas têm muito medo, elas preferem brincar muito sozinhas, né? Elas normalmente não participam de grupos. Então, se você vai, por exemplo, num parquinho, tem várias crianças brincando e uma sozinha lá no cantinho. Vai lá observar aquela que está sozinha, porque tem algo errado. Autismo tem cura? Como eu falei, autismo não é doença. Então, não existe uma cura, né? O que nós podemos fazer, eu digo nós, né, como uma pessoa que tenta trabalhar para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas também. O que nós podemos fazer é auxiliar, né? Auxiliar essas crianças, esses jovens, esses adultos a trabalhar as suas limitações. Josmara, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Já deixa aí o seu conselho aos pais, como eles devem proceder ao perceber todos esses sintomas. Então, o meu conselho é que vocês procurem ajuda. Muitas vezes as pessoas possuem um certo receio, ficam com medo, né? Nossa, o que é que meu filho tem, o que é que está acontecendo? E às vezes esse medo e um excesso até de proteção, né, pro bem, acreditam que está fazendo bem pro filho, né, protegendo e escondendo o filho. E na verdade, na questão do TEA, quanto antes você procurar ajuda, quanto antes o seu filho receber um diagnóstico, melhor vai ser para ele. Né? Então, eu acredito que quando nós realmente amamos, né, nós temos que pensar no melhor para o outro e não só para nós. Então, às vezes, é preciso a gente abrir mão um pouquinho daquilo que nós realmente queremos e pensar naquela pessoinha ali. Então, se vocês acreditam que o seu filho, né, ou algum familiar seu possa ser portador, né, do TEA, vá lá, corra atrás, peça ajuda, em qualquer lugar, né? Procure informação, pesquise, entre na internet, vá lá na nossa clínica, vá aqui com o pessoal do Salto Alto, procurem ajuda. O importante é conseguir encontrar ajuda. Obrigada, Josmara, pela sua participação. E a nossa próxima entrevistada é a Thaís Lemes, ela é psicóloga e a gente vai tratar sobre como o antes e o depois desse autista, tá? Durante esse tratamento. Então você não pode perder a nossa próxima entrevista.